Até o final deste vídeo, pelo menos uma pessoa vai desaparecer no Brasil. Não é exagero. Somente em 2025 foram mais de 84 mil desaparecimentos no país. São 232 casos por dia, uma pessoa a cada 6 minutos. Enquanto você trabalha, janta, dirige ou simplesmente assiste a um vídeo no YouTube, alguém em algum lugar do Brasil está sendo visto pela última vez. Muitas dessas pessoas acabam sendo encontradas dias ou semanas depois, mas milhares nunca mais voltam. São casos que não acontecem apenas aqui. Neste vídeo, vamos falar de 2 deles. Um desaparecimento que mobilizou o mundo inteiro e outro que chocou profundamente o Brasil. O primeiro é o caso de Madeleine McCann. O segundo é o desaparecimento de Priscila Belfort. Ambos permanecem sem respostas. 2 histórias completamente diferentes, mas que levantam a mesma pergunta inquietante: por que tantas pessoas desaparecem? A noite de 3 de maio de 2007 parecia absolutamente comum em um resort na região do Algarve, em Portugal. Kate e Mary McCann estavam de férias com os 3 filhos pequenos. Entre eles estava Madeleine, uma menina britânica de apenas 3 anos de idade. Depois de colocar as crianças para dormir no apartamento do resort, os pais foram jantar com amigos em um restaurante próximo. Era algo que eles faziam praticamente todas as noites durante aquela viagem. O restaurante ficava a poucos metros do apartamento. A cada certo tempo, um dos adultos voltava até o local para verificar se as crianças estavam bem. Mas naquela noite, quando Kate voltou para o quarto, Madeleine não estava mais lá. A cama estava vazia, a janela do quarto estava aberta e a menina havia simplesmente desaparecido. Em poucas horas, o que parecia ser um desaparecimento isolado se transformou em um dos maiores casos policiais da história recente da Europa. A polícia portuguesa iniciou imediatamente as buscas. Investigadores britânicos foram enviados para ajudar. Especialistas de vários países passaram a colaborar na investigação. O desaparecimento dominou manchetes ao redor do mundo. A foto de Madeleine, com seus olhos claros e uma pequena marca característica no olho direito, apareceu em jornais, televisões, aeroportos e campanhas internacionais. Com o passar do tempo, surgiram inúmeras teorias. Sequestro, tráfico internacional de crianças. Talvez um criminoso oportunista que teria entrado no apartamento naquela noite. E até hipóteses envolvendo os próprios pais da menina, algo que gerou enorme controvérsia e alimentou debates durante anos. Mais de uma década depois do desaparecimento, um novo nome começou a ganhar destaque nas investigações: o de Christian Bruckner. Ele era um criminoso alemão com um longo histórico de delitos, incluindo condenações por abuso e tráfico de entorpecentes. Na época que Madeleine desapareceu, ele vivia justamente na região do Algarve. Investigadores descobriram que ele possuía um veículo registrado próximo ao local do desaparecimento. Registros telefônicos também indicaram que ele teria feito uma ligação na área naquela mesma noite. Autoridades alemãs chegaram a declarar publicamente que acreditam que Madeleine foi morta, mas até hoje nenhum corpo foi encontrado, e o caso continua oficialmente sem solução. Como acontece em investigações que ganham enorme repercussão mundial, o desaparecimento também acabou alimentando teorias e rumores na internet. Em 2023, uma jovem polonesa chamada Julia Vandelt chamou atenção ao afirmar que acreditava ser a própria Madeleine. Ela criou um perfil nas redes sociais dizendo que tinha lembranças confusas da infância e apontando supostas semelhanças físicas com a menina desaparecida. Durante semanas, a história se espalhou pela internet e atraiu milhões de visualizações. Mas exames de DNA realizados posteriormente mostraram que Julia não tinha qualquer relação biológica com a família McCann. A alegação foi descartada. Mesmo depois de anos de investigações, suspeitos e teorias, o paradeiro de Madeleine McCann continua sendo um dos maiores mistérios criminais da história recente.
Mas não é preciso atravessar oceanos para encontrar histórias tão perturbadoras quanto essa. No Brasil, também existem desaparecimentos que continuam cercados de perguntas sem resposta. Um dos mais conhecidos é o de Priscila Belfort. Era 9 de janeiro de 2004. Priscila Belfort tinha 29 anos e trabalhava como funcionária pública no Rio de Janeiro. Ela também era irmã de um nome muito conhecido do esporte brasileiro, o lutador Vitor Belfort. Naquele dia, Priscila saiu do trabalho no centro da cidade. Era uma tarde aparentemente comum. Testemunhas relataram que ela foi vista caminhando pela região da Avenida Presidente Vargas, uma das avenidas mais movimentadas do Rio. Ela parecia tranquila. Era apenas mais uma pessoa deixando o trabalho e seguindo a rotina do dia. Mas Priscila nunca chegou em casa. Horas depois, familiares perceberam que ela não atendia o telefone e começaram a se preocupar. O desaparecimento foi comunicado às autoridades e as buscas começaram. A polícia investigou diversas possibilidades, entre elas a hipótese de sequestro, ou até a possibilidade de que ela tivesse decidido desaparecer voluntariamente. Mas nenhuma dessas linhas de investigação conseguiu explicar o que de fato aconteceu. Não houve pedido de resgate, nem movimentação em contas bancárias. Absolutamente nenhum contato foi feito. E nenhuma pista concreta jamais surgiu. Com o passar dos anos, o caso se transformou em um dos desaparecimentos mais conhecidos do país. A família nunca deixou de procurar respostas. O próprio Vitor Belfort fez diversos apelos públicos pedindo qualquer informação que pudesse ajudar a esclarecer o destino da irmã. Mais de 2 décadas se passaram. E até hoje, ninguém conseguiu explicar o que realmente aconteceu com Priscila Belfort. Quando pensamos em desaparecimentos, a primeira imagem que costuma surgir é a de um crime. Sequestros, assassinatos, tráfico de pessoas. Mas especialistas apontam que a realidade é muito mais complexa. Uma parte significativa das pessoas desaparecidas acaba sendo encontrada dias ou semanas depois. Em muitos casos, elas desaparecem por motivos como conflitos familiares, fugas voluntárias ou crises pessoais. Pessoas que simplesmente decidem se afastar da própria vida. Mas também existem situações muito mais graves, como as mencionadas: violência, exploração criminal, tráfico humano, além de crimes que nunca chegam a ser totalmente esclarecidos. Outro fenômeno que chama atenção no Brasil é o grande número de adolescentes que desaparecem temporariamente após fugir de casa por conflitos familiares ou até mesmo dificuldades emocionais. Muitos acabam voltando, mas outros nunca mais são encontrados. E quando alguém desaparece sem deixar qualquer pista, cada minuto que passa torna a investigação mais difícil. Existe ainda um detalhe importante que muita gente acredita, mas que não é verdade. A ideia de que é preciso esperar 24 horas para registrar o desaparecimento de alguém. Isso é um mito. Se você suspeita que uma pessoa desapareceu, a orientação das autoridades é procurar a polícia imediatamente. Nas primeiras horas, qualquer informação pode fazer a diferença. No início deste vídeo eu disse que, até o final dele, pelo menos uma pessoa desapareceria no Brasil. Na verdade, provavelmente mais de uma. Parte dessas pessoas será encontrada. Algumas vão voltar para casa, mas milhares continuarão sendo apenas fotografias em cartazes de desaparecidos. São histórias interrompidas, famílias à espera de respostas e perguntas que talvez nunca sejam respondidas. Porque quando alguém desaparece, às vezes não desaparece apenas uma pessoa. Desaparece também a certeza de que um dia a verdade será conhecida. A maior dor do mundo é quando você perde um ente querido e não sabe o que aconteceu com essa pessoa. Na sua opinião, o que realmente aconteceu nesses 2 casos? Você acredita que o desaparecimento de Madeleine foi um sequestro? Ou que a história pode ter tido um outro desfecho? E no caso da Priscila Belfort, o que pode ter acontecido naquele dia no centro do Rio de Janeiro? Se quiser que eu traga uma parte 2 com outros desaparecimentos misteriosos, deixe sua opinião nos comentários. Até a próxima!